normalmente, né, dentro do esporte e na vida pessoal, você não quer que a gente não sabe, né, todo mundo igual, mas a maioria das pessoas não querem que a outra pessoa já fique ferida, se lesionando, principalmente dentro do esporte, né? É uma baixa muito grande se o Pedro não for jogar a final da Libertadores. Isso não tem nada a ver que o Palmeiras estava desejando que os jogadores do Flamengo ou a torcida, alguém fazendo algum tipo de coisa ruim para que ninguém vá. Acontece. Isso que eu falo de poupar. Você pode se machucar treinando. Nos treinamentos. Se você lembrar bem, há um tempo atrás o Irarão saiu de um jogo importante porque saindo do treino ele tomou uma topada, arrancou a cabeça do dedo, né? Já vi aqui outros casos, aquele Cudê que jogava no Santos, falou que foi fazer um feijão. Copete. Mas olha, aquela história do feijão não me convenceu, não. Quem foi mais no Flamengo, que foi abrir uma lata de sardinha. Teve outro atleta do Flamengo que foi abrir uma lata de sardinha, também se cortou. Teve um goleiro da Espanha, o Canizares, que perdeu a Copa de 2002, Copa que você estava no grupo campeão, porque caiu um vidro de perfume no pé dele. Aí o Cacilhas foi o titular e ficou por anos. Então acontece, em treinamento, Tico, os jogadores machucar. Se o Pedro não for mesmo, é uma baixa muito grande. Para mim, o melhor 9 do futebol brasileiro, até contando com quem joga fora, com os atletas que estão fora lá, Matheus Cunha, Pombo, João Pedro. 9, para mim, o melhor é o Pedro, para finalizar dentro da área. Você pega o Prata, já também não vai jogar. Quando teve aquele problema do Pedro com o Felipe Luiz, de marcar, de ter que voltar, ser mais ágil, o Prata gostava de jogar naquela posição. Falou, o Felipe Luiz utilizava muito. Já não tem os dois. O Bruno, a princípio hoje, não tem os dois, né? Um é certo, que é o Prata. E o Pedro também, pelo que eu vi hoje de manhã, o pessoal não entende de medicina assim tanto, mas já jogou, falou que é uma lesão muito séria que não vai dar. Você pede o Bruno Henrique, que outro dia deu uma entrevista, falou que a praia dele não é ali. A praia dele não é ali, que tem um dos melhores atacantes de área, que é o Pedro, mas não vai estar. O Bruno Henrique começa agora, tem uma sessão, né? Começou a jogar bem e marcar gols. Vamos supor que se o Bruno Henrique, eu vim pensando nisso agora, pra gente chegar aqui no programa. Se o Bruno Henrique no julgamento fosse suspenso, poderia não contar com o Bruno Henrique, Prata e Pedro. Mas ainda assim, o Flamengo é forte, porque eu estava pensando, se não conta com esses três, vai contar com o Bruno Henrique, lógico. Tem o Júnior Azerbaijão, tem o Alician. E se o Felipe Luiz não quiser utilizar nem o Alician e nem o Júnior Azerbaijão, ele pode botar por dentro Carrascal e Arrascaeta. De um lado, o Luiz Araújo, do outro, ou Everton Cebolinha, ou Lino, ou Michael. Ainda assim, tem opções de mudar a forma de jogo para um jogo só. Né? É uma baixa muito grande, se caso não for mesmo. Já não vai contar com Prata, que é certo. Se o Pedro não for mesmo, ele pode querer usar, né? Ainda sobra opções. Se nada acontecer, a gente torce para que nada aconteça, que a gente não quer ver o mal de nenhum atleta, quer ver todo mundo saudável para praticar o seu trabalho e realizar seus sonhos. Pode ainda utilizar por dentro, né? O Carrascal com a Arrascaeta, abrir dois. Tem o Bruno Henrique que pode jogar, está subindo de produção no momento decisivo. Por isso que é um plantel tão forte, né? Eu venho pensando, pô, não vai jogar o Prata, pode o Pedro. Se o Bruno Henrique fosse condenado, ainda assim o Flamengo teria um time forte se ninguém machucar. Talvez opções de banco para entrar no jogo, aí lógico que vai diminuir, porque você perde 3 jogadores super importantes. No caso, se o Bruno Henrique não tivesse, né? Eu falo, sei lá, poupa porque você pode machucar no jogo, você pode machucar no treino. Aí o Pedro estava votando, ontem você falou aqui, antecipou, que o pessoal falou lá e tal. O Maldo falou, o Maldo foi muito feliz. Ontem que o Maldo falou, tem treinamentos. Tem treinamentos até chegar a Libertadores e o próprio final de semana para jogar, ou amanhã, ou no caso hoje, né? Que o Flamengo joga aí. Se machucou num treinamento, cara. E se machucou num treinamento, né, Vamp, que é o que eu falo. Eu até falei com o meu irmão, né, que sempre fala aqui com a gente, que pena que ele tá no avião, que ele diz, você ter um jogador que tá com o braço quebrado,
você tá fazendo uma preparação focada numa final, no jogo mais importante do ano, e ter uma lesão por sobrecarga, com todas as variáveis controladas, que foi o que ele disse, é um absurdo. E aí, meu amigo, já é de novo a fisiologia, é de novo o departamento médico. Agora, o Mauro César Pereira, hoje, antes do programa, me mandou, né, Mauro, uma mensagem, ó, já tem gente cravando que ele não vai jogar. E não é assim. Não saiu o resultado do exame. Ele foi fazer um exame. Ele foi fazer uma ressonância magnética. Pode ser que ele ainda consiga tirar em 10 dias, né? Se for uma lesão muito leve, pode. Agora, Mauro, tá cada vez mais fora da final da Libertadores o Pedro, né? Cada dia mais difícil. Se já estava muito complicado com o braço, tendo que fazer testes, agora, com uma lesão na coxa, e outra, Mauro, que ano pro Pedro, né? Que ano. Quando tava bem, ruptura do ligamento no joelho. Aí tava bem de novo, dando a volta por cima, fratura no braço. E quando tenta agora um gás final para a final da Libertadores, é ressonância na coxa, Mauro. Pois assim, só para deixar claro, tá? Eu falei com pessoas do Flamengo buscando informação sobre toda essa história do Pedro. O que o Flamengo afirma é que existe, sim, controle rigoroso de carga dos atletas. Ponto. Agora, mais do que isso eu não posso falar porque não sou médico, não tenho esses documentos, mas essa é a versão do clube, tá? O Pedro, eu falei ontem que o Vamp estava lembrando, existe muita pressa hoje na imprensa por querer antecipar fatos. Ontem a gente falou aqui, ele sábado vai jogar. Eu falei, calma, porque ele vai passar. Ele falou René Casagrande. O René Casagrande trouxe informação, respeito muito ele, mas, gente, calma. Isso foi segunda-feira, terça-feira. O cara treina na terça, quarta, quinta, de repente pode sentir uma lesão, poderia voltar a sentir o braço. Qual é o cenário do Pedro? O Pedro está ok do braço, teve essa lesão. Essa lesão, normalmente, ela leva 6 semanas, 1 mês e meio para o cara ficar bom. E o jogo é daqui a 10 dias. Só que, prestem atenção no que eu vou dizer, o Vamp pode confirmar comigo aqui que foi atleta e viveu isso muitas vezes, com certeza, ele e companheiros dele. Um jogo final, amigo, o cara joga machucado, o cara faz qualquer negócio se puder. Se tiver a mínima chance, o jogador quer ficar à disposição. Sabe por quê? Talvez ele nunca mais jogue na final de Libertadores. Tem exemplo, o Baresi, no final de Copa do Mundo. Baresi foi há 31 anos, operou o joelho e voltou na mesma Copa do Brasil. Final. Porque era uma final, senão voltaria. Ele ficaria de férias, voltaria na outra temporada pelo Milan. E jogou porque era uma final. E se a Itália fosse campeã, seria lembrado com mais ênfase ainda, né? Porque era um jogador super importante. Quer um exemplo desse ano? O Paulinho está jogando pelo Palmeiras? Não tá, né? Quem fez o gol da classificação contra o Botafogo na prorrogação na Copa do Mundo de Clubes? Paulinho. Foi o Paulinho. Ele estava em condições de jogo? Se ele estivesse, ele continuaria jogando. Não, ele fez um sacrifício pelo Palmeiras, que tanto nele investiu, e o que ele pôde entregar, ele entregou. Fez um gol importante. Se o Palmeiras avançasse até a final, imagina, a gente ia lembrar, o Paulinho fez um sacrifício, tudo, e ele fez. E foi um jogo que o Palmeiras dominou o Botafogo jogou retrancado, só ele resolveu o problema lá e meteu o gol. Então, é uma final. A chance é mínima dele se recuperar. O que vai acontecer agora? O Flamengo vai fazer um acompanhamento com equipamento de ultrassonografia e outros que o Flamengo tem no próprio clube e vai tentar diminuir a dor até que ele pare de sentir a dor. A chance remota seria, por exemplo, nos próximos dias a dor diminuir, ele viaja para Lima, digamos, na quarta que vem com o grupo, e na quinta, 2 dias antes da final, ele consegue fazer um teste de campo. Se ele conseguir fazer alguns movimentos e tiver condições mínimas de jogo e disser, eu quero jogar, eu quero ficar disponível para o técnico vai decidir se conta com ele no banco para jogar alguns minutos, para uma necessidade ou coisa parecida. Esse é o quadro, esse é o cenário, essa é a situação. Afirmar agora que ele está fora é você afirmar algo que é provável, mas não é certo ainda, porque nem o médico do Flamengo está dizendo que ele está fora. Justamente porque é uma final, gente. Se não fosse uma final, poderíamos afirmar com toda tranquilidade. Só volta daqui a 1 mês e meio, 2, tá? Se não fosse uma final, sendo uma final, titular, diria que é impossível praticamente. Mas se ele tiver uma boa recuperação... Toma até carga de remédios que não é só para você jogar de dor naquele dia. Exatamente. O que o médico faz nessas horas? Ele tenta diminuir a dor, inclusive com medicamentos que são permitidos, né, que não são considerados doping, evidentemente, para que reduza a dor e o cara consiga fazer os movimentos. É difícil? É muito difícil. Mas eu acho precipitado afirmar que ele está fora porque acabou de acontecer, acabou de fazer o exame.
Então a gente não sabe o que vai acontecer. Tem vários exemplos de jogadores que voltaram não tão curto, mas, por exemplo, o Haaland teve uma lesão muscular na temporada passada e voltou no prazo muito mais curto, por exemplo. E é uma final. Uma final, o jogador faz qualquer negócio para estar em campo, porque o cara sabe que talvez não esteja mais lá. Vai que ano que vem o Flamengo não vai para a final da Libertadores. Aí depois ele pode ser negociado com um clube do exterior e ter um contrato. Ele fala, cara, perdi a minha única chance. Então o cara, nessas horas, o jogador faz de tudo. E o Pedro teve uma ótima recuperação do joelho. Inclusive a previsão era de 9 meses no mínimo, normalmente são 9 meses, voltou em 7. E essa consolidação do braço dele foi o tempo mínimo, 4 semanas. Então ele se recupera bem. Se ele conseguir ficar sem dor até a quinta-feira, a dor for diminuindo, até desaparecer, e ele conseguir fazer movimentos na quinta-feira, se puder viajar, evidentemente, quer dizer, primeiro tem que diminuir a dor. Ela desaparece. Na quinta-feira, digamos, ele viaja para Lima na quarta com um grupo, ele vai, faz teste de campo e consegue executar certos movimentos, talvez ele possa ficar com uma opção para jogar parte do jogo, pelo menos. E, no primeiro momento, o Flamengo vai tentar fazer isso. Hoje, as pessoas do clube estão mais preocupadas em falar do Fluminense, com o jogo de hoje. O Flamengo até não, evidentemente, está concentrado para o jogo, mas a situação do Pedro passa a ser essa. Então, assim, que ele está praticamente fora, que é muito difícil, é óbvio. É óbvio. São 6 semanas, faltam 10 dias, talvez não jogue nem essa temporada. Mas é uma final. E numa final a gente sabe como as coisas funcionam. Então, isso a gente aprende com o tempo na profissão. Jogador machucado, jogo importante, alto lá, calma, antes de antecipar qualquer coisa, que de repente você se surpreende e o camarada volta antes do tempo. O futebol está cheio de histórias assim, pode ser mais uma delas. Mas é claro que é muito pouco provável que ele possa estar à disposição do Felipe Luiz para esse jogo. Aliás, eu já achava até que antes mesmo o Felipe Luiz já tinha que estar pensando, certamente já está pensando em maneiras de montar a equipe sem ele, porque mesmo que ele não tivesse essa lesão, a gente não sabe até que ponto, né, ele estaria com confiança para jogar com o braço recém-fraturado. Então, acho que é quase que obrigatório que o técnico pense em alternativas e agora ele vai ter que fazer isso de uma forma até mais intensa para encontrar a melhor maneira de montar o seu ataque sem o seu principal, sem o seu centroavante titular. E outra, o Vamp, eu não sei, tá? Você já deve até ter feito isso. Lesão muscular. É possível aquele negócio de infiltração que jogador faz para jogar no sacrifício ou não? Porque o Mauro disse, final, muitas vezes o jogador faz o possível e o impossível. Aquelas infiltrações que a gente fala muito, que jogador faz, que o próprio Ronaldo fez na Copa de 2002, é possível para um jogador que tem lesão muscular fazer essas infiltrações? É justamente para isso ou não? Eu digo a fundo mesmo, eu mesmo vivendo uma carreira aí quase 22 como ex-atleta profissional, eu também não posso te responder isso não. Eu sei que normalmente é mais quando é tornozelo, joelho, agora lesão muscular, eu não sei qual é o nível de grau 1, grau 2, grau 3, se usa a aplicação, né, da injeção para você poder jogar. Mas normalmente tornozelo, joelho, você faz a filtração. Agora, lesão muscular, eu não lembro bem agora, não posso nem te falar isso. Te dar essa resposta precisa. Tá bom, Vampinho. E eu quero perguntar pro Bruno Prado o tamanho da falta que um Pedro pode fazer pro Flamengo, né, Bruno? Porque centroavante bom de chamar a responsabilidade, de ser de peso para uma final da Libertadores, claro que o Juninho Azerbaijão pode entrar, fazer o gol da final, como fez o Davidson, como fez o Breno Lopes, mas não é um 9 de nível para você falar, caramba, é o 9 do Flamengo para uma final de Libertadores. Um 9 no Flamengo hoje, que teria assim, tem a bagagem para ser o 9 e decidir, não gosta de jogar como 9, que é o Bruno Henrique. Teria aí Bruninho Azerbaijão, o Juninho Azerbaijão, e o Wallace, que também não dá nem perto para confiar para ser o 9 para Libertadores. O resto é tudo ponta. É Cebolinha, é Michael, é Samuel Lino, é Luiz Araújo. Ou seja, Flamengo provavelmente vai perder sua referência. E outra, tá, Bruno, que tá me mandando aqui o Felipe, da página NF Notícias, que é do Flamengo, e ele sempre tá ligado no programa,
ele manda aqui. A quantidade de momentos decisivos que o Pedro perdeu no Flamengo é bizarra. Aí ele lista Supercopa de 2021, Libertadores de 2021, ele chegou recém-voltado de uma cirurgia no joelho, Copa do Brasil de 2024, também fora da final, Supercopa 2025 e talvez agora, provavelmente, a Libertadores de 2025, Bruno. O Fluminense, Bruno, ele também já teve isso, né? Teve lesão de cruzado. Quando ele foi convocado para a seleção, ele também... Sim, também foi uma lesão de cruzado. É a segunda da carreira dele. E, claro, esses jogos que ele ficou fora, muito pela contusão de ligamento cruzado, que é a contusão mais séria e das mais comuns, né, de um jogo que um jogador de futebol pode ter. E isso mexe com a carreira do cara. Aí eu não tenho conhecimento para dizer que é isso que causou, mas sem dúvida, depois que o cara tem uma lesão de ligamento cruzado, ele fica mais suscetível a lesões musculares. Ontem, Éder Militão saiu do jogo do Brasil provavelmente com uma lesão muscular, saiu com dor na coxa. Militão teve 2 lesões de cruzado recente e já teve algumas lesões musculares, depois da primeira principalmente. Ele foi cortado da seleção mesmo algumas vezes porque ele teve lesão muscular e depois teve uma outra lesão. O Magalhães teve também cruzado, né? Não? Não, né? Acho que não. Acho que o Magalhães não. Então, assim, o Pedro, muitos desses jogos que ele perdeu aí foi porque ele estava lesionado e foi voltando aos pouquinhos. No Mundial ele não foi titular nos jogos mais importantes, também porque ainda não estava no melhor dele. E ele vinha jogando bem. Aí é uma pena para ele que ele primeiro teve a fratura, agora dor muscular, né? O exame vai confirmar se teve a lesão ou não. E é uma pena porque ele estava muito bem, ele estava retomando o seu ritmo. Era normal que ele demorasse um pouquinho. Quando ele volta a jogar, quando ele se machuca, ainda era o Tite no comando. Quando ele volta é o Felipe Luiz, e o Felipe Luiz ele espera algumas outras coisas de um centroavante, né? Não só que ele faça gols, mas também que ele pressione o zagueiro adversário, que ele se movimente, e o Pedro demorou um pouquinho também para se adaptar a isso, mas ele vinha bem, ele vinha se adaptando, ele evoluiu sem a bola também, e é uma pena que ele esteja machucado, ele faz muita falta. Contra o Palmeiras mesmo no Brasileiro, ele foi um jogador decisivo na vitória do Flamengo recente no Maracanã, ele foi o grande jogador daquele jogo, e se ele não jogar vai ser Bruno Henrique mesmo, não tenho muita dúvida disso. Se ele estiver fora, né, e tiver todo mundo disponível, né, dos que aí estão disponíveis, é o Bruno Henrique. Não acredito que vai fazer nada diferente disso. O Felipe vai seguir o que ele tem feito. Normalmente, quando não joga o Pedro, ele usa ou o Plata ou o Bruno Henrique ali de centroavante. O Plata está suspenso, vai jogar Bruno Henrique. Acho que nem tem muita questão em relação a isso, não. Ainda tem quase 2 semanas, 1 semana e meia para a final. Imagino que, se não mudar nada, vai ser Luiz Araújo, Arrascaeta, Carrascal e Bruno Henrique, se não tiver o Pedro. Acho que a escalação do ataque ali vai ser essa aí. Não imagino que ele vá mexer, a não ser que tenha que mexer. Mas se tiver todo mundo disponível, vai ser o quarteto ofensivo, acredito que será esse. O problema também são as mudanças que vai ter para fazer, né, Bruno? Se até pro Mauro também pro Vamp, se não der certo, se não for bem no primeiro tempo, vai ter que contar com jogadores que, claro, podem ser decisivos. Eu sempre falo isso. Porque aí, viu, o Pilhado decidiu. Tá bom, gente, o Daverson decidiu. O Breno Lopes decidiu. Acontece, estavam longe de ser os principais jogadores do Palmeiras nas finais. Agora, você ter o otimismo de que, se não der certo no primeiro tempo, um time com Michael, Cebolinha, Juninho Azerbaijão, Ola Cian possa vencer uma Libertadores, é muito menor. É aquilo. Já vai ser complicado começar sem 2 que geralmente eram titulares absolutos. Pedro e o Plata. O pior, né, Mauro, também quero escutar o Vamp, é se não der certo. Se o primeiro tempo não for bom, vai ficar ainda com menos opções para mudanças para o segundo tempo, né? E o Palmeiras com seu elenco completo. Flaco Lopes inteiro, Vitor Roque inteiro, Alan inteiro, Maurício inteiro, Andreas Pereira inteiro. O Palmeiras está completo por enquanto. E o Flamengo já começa a ter desfalques de peso, Mauro. Mas assim, como já foi dito aqui, esse é um desfalque que o Flamengo já está lidando com ele há algum tempo, né? O Pedro está fora já há algum tempo, né? Já há um mês, né? 4 semanas hoje.
Então já fez jogos aí sem ele, inclusive o jogo da Libertadores classificou, ele não atuou lá na Argentina contra o Racing. Então é uma situação que o Flamengo já está convivendo com isso, né? O Jorginho está voltando possivelmente hoje, o Léo Ortiz vai voltar a tempo da final. Então um jogador importante que ele fica fora, o Alan está machucado, mas é um reserva, né? Talvez só o Pedro fique fora. O De La Cruz que constantemente está fora de combate, aí não dá nem para contar. Mas ele tem várias opções ali, né? Se tiver o Jorginho, o Saul, o Pulga, ele tem várias opções, né? O próprio Everton Araújo, ele tem, mesmo sem o Alan, sem o De La Cruz, o De La Cruz pode estar rápido para a final, né? Você não sabe nunca quando ele vai estar apto. Então acredito que sim, ele vai ter quase todo o elenco, os mais importantes jogadores à disposição, à exceção o Pedro. E é bom lembrar que no início da temporada, até por uma questão de estilo de jogo, até eu trouxe essa informação e ela se confirmou depois, quando eu falei lá no começo do ano, que Pedro e Arrascaeta não jogariam sempre juntos, por conta da proposta de jogo do Felipe Luiz. E o Pedro ficou fora do time durante um período. Depois ele até melhorou nesse aspecto de participação sem bola, houve aquela bronca pública que o técnico deu nele durante uma coletiva, e voltou a jogar e jogar bem, jogar melhor e ser mais participativo. Ou seja, voltamos a uma situação que talvez o Flamengo não tenha o Pedro, mas o próprio técnico abriu mão dele no começo da temporada, né? Vale lembrar. E aí o Bruno Prado já disse a escalação provável. Realmente, né? Sem o Pedro, deve ser aquilo mesmo. Deve ser Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e o Pedro. E aí, provavelmente, tendo como opções aí para o segundo tempo, Cebolinha, Michael, Juninho Azerbaijão e o Wallace Ian. E aí eu te pergunto, Vamp, mesmo assim, é o quê? Eu acho que hoje não seria o Lino, não, seria Carrascal. Se fosse agora, afinal, seria Carrascal. Tem o Carrascal, é verdade. O Lino seria banco. Carrascal. E o Samuel Lino poderia ser a opção aí para o segundo tempo junto com o Cebolinha, né? Sim, acho que seria essa Luiz Araújo, Arrascaeta, Carrascal e Bruno Henrique, né, sem o Pedro. E o Lino no banco aí, quem sabe, durante o jogo entrando. E valeria, Vamp, na sua opinião, colocar o Bruno Henrique como esse 9, mesmo ele preferindo outra posição, ou talvez até começar com outra formação, tendo o Bruno Henrique para entrar na posição dele se precisar? Esse, para mim, é o grande questionamento. Não, mas o Bruno Henrique é um jogador decisivo, né? O Bruno Henrique está em alta, vem fazendo gol, né, nos últimos jogos. Ele fala que quando o Pedro estiver inteiro, ele não queria estar disputando ali. Mas eu duvido que uma final de Libertadores, ele estando inteiro, buscando o tricampeonato para ele, né, dentro da carreira dele, com a camisa do Flamengo, 3 Libertadores, um dos jogadores que mais ganhou o título. Eu duvido que na hora ele vai dizer, não, Felipe Luiz, eu prefiro jogar pela beirada. Isso aí eu duvido. Agora, a gente vai colocar aqui, tá, a nota do Flamengo, tá, oficial, sobre essa notícia aí do Pedro. Pode colocar na tela, Caiquinho? A nota diz o seguinte: Pedro sentiu dores musculares durante o treino da última terça-feira e precisou deixar a atividade. Nessa quarta, realizou o exame de imagem, que constatou lesão muscular na coxa esquerda. O jogador já iniciou o tratamento. Também nessa manhã, Pedro realizou radiografia de controle no antebraço direito, que apontou sinais de consolidação da fratura na ulna. Tá aí a nota. Essa é a nota do Flamengo, nota oficial do Flamengo. E lembrando, claro, que o Pedro vinha aí de uma sequência muito boa. Ele tinha aí 2 belas atuações em sequência, né? Foram 4 participações para gol nos jogos contra Botafogo e Palmeiras, 2 gols e 2 assistências, além de um pênalti sofrido. Era o seu principal momento aí para o Pedro, podendo confirmar esse bom momento na reta final do Brasileiro e na final da Libertadores. Então, uma perda que pode ser gigante para o Flamengo. Agora, tem muita gente até no chat, e é legal a gente interagir, né, com o nosso público, perguntando, será que isso pode ser uma estratégia do Flamengo para surpreender e escalar o Pedro na final da Libertadores? Não, eu não acho que o Flamengo divulgaria uma nota oficial, né, se fosse ali algo planejado para que o Pedro seja uma surpresa para a Libertadores. Vocês concordam, né? Um clube não faria tudo isso
Porque muita gente mandou isso aqui no chat, eu acho que seria impossível. Ah, não, pô, você usar isso pô, com um atacante como o Pedro, você tem a semana toda ainda, tá disputando, tem jogos aí, tem o Fla-Flu, tem tudo, tem mais ainda dia 29, hoje é 19, 10 dias, pra plantar uma notícia dessa? Normalmente você planta uma parada dessa assim, um véspera do jogo, um dia antes do jogo, pra fazer outro time. Pô, mas 10 dias antes é muita coisa, hein, Tico? Eu também acho que é impossível. Aí muita gente aqui falou, isso é estratégia do Flamengo. Também acho que não.